Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre João Batista, irmãs, caros fiéis, como o Padre bem disse no início da Santa Missa, hoje então a Igreja celebra o Domingo da Misericórdia, esse segundo domingo da Páscoa, onde os nossos corações, graças a Deus, já estão exultantes, não é? Há 8 dias, com a graça da ressurreição de nosso Senhor, com a sua vitória sobre a morte. Mas bem, não é? O Papa São João Paulo II, que no ano 2000, não é? Tanto pregou sobre a misericórdia e acabou se tornando para os nossos dias o grande apóstolo, não é? Da misericórdia. Ele mesmo que canonizou Santa Faustina, que por volta de 1931 teve aquela visão da imagem de Nosso Senhor misericordioso. Não é? Aquela imagem é Nosso Senhor entrando justamente no cenáculo, com as portas fechadas, como narra o Santo Evangelho que nós acabamos de ouvir. E São João Paulo II, ele viu nessa data da Igreja, não é? Toda a expressão da misericórdia de Deus, tanto na sua liturgia e em cada palavra dos textos litúrgicos. E de modo muito especial no Santo Evangelho, não é? Por 2 motivos. Bem, o primeiro é porque se nós entendermos a misericórdia, não é, como movimento do nosso coração, que vai ao encontro do outro, nós podemos meditar sobre essa atitude do nosso Senhor, que ressuscitando, o seu primeiro ato, aliás, é ir ao encontro dos seus discípulos, que até então estão no cenáculo, fechados, trancados, com medo. E nosso Senhor ressuscita e primeiramente vai ao encontro deles, alegrar o coração deles. E é curioso porque, lembrando que nos dias anteriores, nosso Senhor vem sendo cada vez mais abandonado pelos seus amigos e até pelos seus discípulos, não é? Pelos apóstolos. Fica ao pé da cruz São João, Nossa Senhora, algumas mulheres. E ao ressuscitar, nosso Senhor já vai imediatamente ao encontro dos seus discípulos, dos seus amigos. Esse é um movimento extremamente misericordioso de nosso Senhor, não é? Lembrando as palavras de São Paulo: Ele, sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, se fez igual aos homens. Ora, nosso Senhor, nosso Deus, Ele se faz homem como nós. Portanto, Ele participa das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas agonias. E esse é o primeiro ponto que o Papa São João Paulo II vê neste domingo, nesse domingo de 8ª ainda de Páscoa, né? Nesse segundo domingo da Páscoa, chamado Domingo em Albis, né? Porque antigamente era nesse domingo que os batizados do Sábado Santo depunham as vestes brancas. E também o Papa vai dizer Domingo da Misericórdia justamente por esses textos, né? Que toca muito isso, mostra nosso Senhor vindo ao nosso encontro, na pessoa ali dos seus discípulos, não é? Pessoas que estavam sofrendo, mas que no fundo do coração deles estava guardado um certo receio. Por quê? Eles tinham abandonado Nosso Senhor. Eles tinham deixado Nosso Senhor sozinho. E Nosso Senhor faz o quê? Ressuscita e vai ao encontro deles, alegrar o coração deles. E é isso que diz o Evangelho, não é? Que Nosso Senhor entrando no cenáculo com as portas fechadas, os discípulos se alegraram. Esse é um ponto fundamental para nós compreendermos a misericórdia desse modo, não é? O Papa São João Paulo II, a gente tem que ter isso em mente, que teve uma vida muito difícil na sua juventude, principalmente, porque, vejam, é alguém que perdeu os pais muito cedo, um jovem que viveu aquele tempo da Segunda Guerra Mundial, que foi para o seminário escondido, porque não podia estudar, com os problemas da guerra, cursou todo o seminário praticamente escondido. Vai saber como que ele fazia para ler os livros e se formar, e a gente vê que foi uma pessoa excepcional.
participando de todos os sofrimentos do seu tempo. Então, o Papa vai pensar o seguinte, não é? Ora, ele que perdeu os pais tão cedo, que sofreu os tormentos da guerra, que viu muitos dos seus amigos, inclusive, morrerem, a sua pátria estava invadida, todos os seus amigos, que seria da faculdade, entre aspas, porque estudavam escondido, perdiam parentes o tempo inteiro, perdiam amigos. Então é como se nós pensássemos o seguinte, ele não tinha nenhum motivo para ir ao encontro do próprio, porque ele mesmo já sofria tanto. Então que motivo ele tinha para ser misericordioso? Se nós entendermos misericórdia desse modo, do modo correto, não é? Ao esvaziar-se de si mesmo para ir ao encontro do outro. E talvez esse outro nem mereça que nós façamos isso. Mas nós fazemos justamente pelo motivo de sermos cristãos e querermos copiar nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo jus a esse título de cristão. Então o São João Paulo II, ele vê que no meio daquelas trevas existe uma possibilidade de luz. E essa possibilidade de luz é justamente copiar nosso Senhor Jesus Cristo em todos os seus passos, principalmente na sua divina misericórdia. E é enxergando na divina misericórdia esse pequeno foco de luz que ele, desde a sua juventude, vai traçar o seu caminho rumo à santidade. Esse caminho que muitos de nós podemos acompanhar, porque São João Paulo II faleceu há pouco tempo e também há pouco tempo foi canonizado. Então é alguém muito próximo da nossa realidade. E veja o que ele vai nos aconselhar com essa festa da Divina Misericórdia, propondo que nós imitemos nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer o seguinte, olha, nosso Senhor, quando chega no cenáculo e alegra o coração dos seus amigos, naquele profundo ato de misericórdia, ali lhe dá aos discípulos, aos apóstolos, a missão, por exemplo, de perdoar os pecados. Ou seja, perpetuar na história esse ato misericordioso dele. Somente Deus pode perdoar os pecados, então ele perpetua isso na história. E dá aos seus ministros, os sacerdotes, justamente esse poder. Então, quando nós cometemos a infelicidade de cairmos no pecado, nós conseguimos recorrer a uma fonte. E essa fonte é o próprio Cristo na pessoa dos sacerdotes. Excelente. Temos essa graça. Só precisamos, logicamente, do nosso exercício de humildade, reconhecer as nossas culpas e confessar os nossos pecados. Que essa fonte inesgotável da misericórdia vai estar lá no confessionário na pessoa do sacerdote. Agora existe uma outra missão que nosso Senhor dá a todos nós cristãos batizados. E esta missão a gente vê na frase de nosso Senhor no Santo Evangelho, que diz, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então nosso Senhor nos convida a copiá-lo de um modo perfeito, porque se Deus Pai o enviou para ser essa luz misericordiosa para nós, e Ele nos envia para copiá-lo, nós também temos que ser essa expressão do seu rosto misericordioso para o mundo inteiro. E esse é o sentido de ser cristão. Quando nós meditamos sobre a misericórdia, nós temos que ter diante de nós sempre essa ideia. Nós temos que praticar um ato que nosso Senhor nos deu como missão. Então, assim como Ele se esvaziou, sendo Deus, a ponto de encarnar e morrer por nós, nesse ato de abaixamento, esvaziamento, nosso Senhor, Ele deixou ser destruído por nós. É isso que nós devemos fazer quando nós vamos de encontro ao próximo. E lembrando que assim como nós não merecíamos isso, muitas vezes nós podemos encontrar alguém que nem merece.
mas nós temos que ir ao encontro, temos que dar esse perdão para praticarmos essa misericórdia que nosso Senhor nos dá como missão. E vejamos o seguinte, que quando nós fazemos isso, nós não só alegramos o coração de alguém, quando nós vamos ao encontro desse alguém, mas nós nos configuramos e nos assemelhamos cada vez mais a nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse é um caminho de dupla via. Ao mesmo tempo que nós alegramos alguém, nós nos tornamos mais parecidos com o próprio Cristo. E é isso que São João Paulo II quis praticar na sua juventude e depois de bispo e como papa. Por isso que ele não se contentava em simplesmente visitar algum povo, algum país, mas ele tinha que mostrar isso, tinha que nos incentivar a ir ao encontro das pessoas com cada gesto, né? Por exemplo, quando ele beijava o chão, quando ele chegava em algum país, sempre nesse sentido, de mostrar para nós como nós temos que nos abaixar, nos curvar para ir de encontro ao próximo. E essa virtude, digamos assim, da misericórdia, ela é tão excelente que, veja, se nós formos pegar o que nosso Senhor ensina lá no Sermão da Montanha, lá no Evangelho de São Mateus, tem algo muito curioso, né? Porque nosso Senhor, ele promete uma recompensa a cada bem-aventurança, não é? Então, por exemplo, nosso Senhor promete aos mansos a herança da terra prometida, por exemplo, aos mansos. Aos famintos e sedentos de justiça, nosso Senhor promete a saciedade. Aos puros de coração, por exemplo, nosso Senhor promete que eles verão a Deus, e assim por diante. Então, a cada bem-aventurança, nosso Senhor promete uma recompensa. Agora, a misericórdia, é curioso isso, porque nosso Senhor promete aos misericordiosos que eles alcançarão a misericórdia. Isso é interessante, porque veja, nosso Senhor está dizendo o seguinte, olha, aqueles que praticam esse ato de ir ao encontro ao próximo, no final de tudo encontrarão o quê? Nosso Senhor vindo ao encontro dele. É isso a misericórdia. Então, quando nós rezamos e pedimos a Deus que seja com nós misericordioso, que temos que rezar e pedir muito isso, nós assumimos esse papel de também irmos ao encontro do próximo. Isso exige de nós, muitas vezes, grande esforço, porque é um combate contra o nosso orgulho, contra a nossa avareza, enfim. Parece que todos os vícios se juntam no nosso coração para não deixar que nós sejamos misericordiosos, justamente por isso. Porque através da misericórdia, nós nos configuramos de um modo muito perfeito com o nosso Senhor. E é por isso que os papas tanto têm insistido, assim como São João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco, nisso, né? Ir ao encontro ao próximo, ser misericordioso, porque é desse modo que nos tornaremos cada vez mais semelhantes a nosso Senhor. Então, que Nossa Senhora, que esteve com os apóstolos, cuidando de cada um e fortalecendo o coração deles e ensinando-os a ser misericordiosos, que também possa ensinar a nós essa importante virtude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, o só seu Filho,